Bom dia. Eu acabei de dar uma caminhada agora, amanhã, e Deus fez me lembrar de uma ilustração que eu vi já faz alguns anos já, essa ilustração, e ela falava da história de uma senhora. Essa senhora era viúva na história, né? Ela tinha um filho, o seu único filho. O seu marido, como já disse que era viúva, havia morrido, e a única figura masculina que ela tinha no lar dela era o filho dela. Essa senhora, ela tinha uma condição quase beirando a própria pobreza também. Ela não tinha instrução alguma, ela trabalhava de doméstica, ela não tinha luxo lá. Tudo que eles faziam era com muita dificuldade, que eles conseguiam era com muita dificuldade. O alimento já era difícil conseguir, porque só ela trabalhava, e o rapaz, o jovem, ele estudava. Ele estudou no primário, fez até a 5ª série, ele conseguiu chegar até a 8ª série, ele fez, depois da 8ª série, ele já com uma certa idade falou: mãe, agora eu vou parar de estudar e vou tentar ajudar a senhora, porque a senhora está nessa luta, só tem eu, a senhora trabalhando, a senhora já tem uma certa idade, eu vou te ajudar, vou começar a trabalhar para te ajudar a senhora. E assim, aquele jovem falou aquilo para a mãe, e a mãe falou: não, você vai continuar estudando. Mas o menino pegou e falou para a mãe: mãe, eu tenho que ajudar a senhora está se desgastando, não tem condição, eu tenho que trabalhar. Ela: não, meu filho, eu vou dar um jeito, eu vou continuar trabalhando, eu vou trabalhar mais, eu vou arrumar uma outra faxina em outro lugar, mas eu quero que você continue estudando. Então aquele menino, ele continuou estudando, ele conquistou o ensino médio. No ensino médio ele chega até a mãe, diz que vai parar: mãe, agora terminei o ensino médio, agora eu vou ter uma condição um pouco melhor até para começar a trabalhar, para poder ajudar aqui em casa, senhora. A mãe viu aquilo, mas ela não desistiu, falou: olha, agora tenta entrar, agora vamos tentar começar a trabalhar para que você ingresse na faculdade. E aquele menino, com o esforço da mãe, com a dedicação da mãe, ele ingressou na faculdade. O primeiro ano, nas férias, ele volta para casa muito alegre, muito feliz com tudo que estava acontecendo na vida dele, muito grato para a mãe dele de ter conseguido, e a mãe muito feliz. Eles moravam numa cidade humilde, cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Quando ele foi para a faculdade, não foi só ele. Havia uma jovem também, que era vizinha deles, que também havia conseguido ir com muita dificuldade, mas também começou a estudar junto com ele. Então eles sempre sabiam quando eles iam visitar, eles sempre sabiam quando, o período de férias ou os feriados, e eles voltavam para casa para ver os seus familiares, ver os seus pais, ver os seus amigos, matar a saudade, podemos dizer assim. Então todo ano ele voltava, só que no segundo ano ele disse para a mãe dele que ele não poderia ir para casa, porque ele precisava estudar, ele estava com as dificuldades em algumas matérias, ele precisava se esforçar para que ele não ficasse reprovado em nenhuma das matérias da faculdade, para que ele viesse conseguir, não ficasse mais tempo do que o necessário. A mãe ficou triste com aquilo, porque ela queria ver o filho, seu único filho, a única companhia que ela teve, a única pessoa que ela tinha na vida, a pessoa que ela investia, e queria que tá perto, porque quem é mãe, quem é pai, sabe muito bem a dificuldade de você ter um filho longe de você, que você não está ali podendo proteger ele, ajudar ele de alguma maneira, de alguma forma. Então ela ficou triste, mas ela viu pelo outro lado e ela sabia que aquilo ali era para um bem maior, era para algo maior, era para o crescimento do filho dele e a concretização daquilo que ela havia já trabalhado desde o início, desde que ele começou a estudar, e aquilo ali seria o final, a formação do filho dela. Ela ficou tranquila com a situação, tudo bem. No segundo ano ele também disse para ela que não iria. A tristeza dela, porque todo mundo, como eu falei que a cidade era pequena, a vizinha dela, a filha dela, então já sabiam quando todo mundo: olha, fulano de tal vai vir tal dia. E aí perguntavam para ela: e fulano, e seu filho vai vir também para visitar?
Aí ela falava, não, meu filho não vai vir esse ano não, porque ele está com dificuldade também na matéria, na prova lá, ele tem que estudar, ele tem que conseguir uma boa nota, ele também não vai poder vir. Ela sempre passava isso aí também. No coração dela, ela sabia que havia alguma coisa, mas ela preferiu confiar e acreditar no filho e não sofrer, entendeu? Por aquilo que o filho dela estava fazendo com ela, de não visitar ela. Ela sabia que tinha uma coisa errada. Então, se passou o terceiro ano, ele também não foi, e tinha o último ano da faculdade. Ele iria se formar, todo mundo da cidade sabia que ele ia se formar, só que ele falou para a mãe dele que ainda ele não havia conseguido. Ele estava excelente nas notas dele, ele havia passado e seria a entrega dos canudos, da formação. Ele havia terminado a sua faculdade. Então, dentro da cidade, uma alegria muito grande da vizinha e dela, por sua vez, também, porque iria receber, entendeu? Podemos dizer assim, né, a recompensa de tudo que ela investiu no filho dela, que seria a formação dele. Só que ele, envergonhado da mãe, vou te dizer por quê, porque quando ele começou a crescer, quando ele começou a desenvolver nos estudos, ele conheceu um novo grupo de amigos. Nesse grupo de amigos ele conheceu uma pessoa, uma namorada dele, uma namorada que ele conseguiu, uma menina que ele começou a namorar, que ela tinha uma condição de vida melhor do que a dele, ela tinha uma condição melhor do que a dele. Então ele, com vergonha, ao invés de apresentar a menina à mãe, entendeu? Pela condição que a mãe tinha, a pouca instrução que a mãe tinha, ele tinha vergonha. Então ele não foi. Então chegou o dia da formatura, ele disse que não havia conseguido, que ele iria continuar estudando lá. E toda a família, todo mundo, a família da vizinha dela, todo mundo ia lá para prestigiar a formação da menina. E para ela, quando as pessoas perguntaram, fulano de tal se formou também, ela ouviu aquilo, entristeceu o coração dela, mas ela estava em paz dentro de si, porque o que ela queria fazer, ela fez, que foi que o filho ingressasse. Então ela foi lá, comprou o melhor vestido, ela agiu na cidade como se fosse normal, como se tudo que as pessoas diziam para ela também sabia que ele havia se formado, e ela foi lá, comprou o melhor vestido, se preparou e foi para ver a formação dele. Ele recebeu o canudo da faculdade que ele havia feito. Quando ela se escondeu no meio da arquibancada lá, ou do auditório, quando cada um recebeu o seu canudo, de cada curso que cada um deles fizeram na faculdade, ela acompanhou tudo de longe, o filho dela lá. Então ela ficou muito alegre com aquilo, feliz, porque o que ela via, o que ela queria, ela conseguiu. Foi que o filho dela se formasse. E aquilo aconteceu. Aquela mãe, ela sai dali com alegria no coração e vai caminhando até a saída do campus, da faculdade. E muito alegre. O coração dela estava tão alegre, tão emocionada, que ela teve um infarto fulminante e morreu. As pessoas ficaram, aquela multidão toda em volta, vendo o que havia acontecido. Então esse mesmo jovem, ele viu aquela multidão e foi para ver o que tinha acontecido. Porque as pessoas comentaram, uma senhora lá, ela passou mal e ela veio a falecer. E ele chegou até lá. Quando ele chegou lá, ele viu a mãe dele, que ele havia sentido vergonha dela, da condição dela, de não apresentar para a mãe, que havia morrido. Foi assistir, mas ficou em silêncio, não disse nada e morreu ali. Quando eu estava caminhando hoje, eu me lembrei como às vezes nós somos tão ingratos das coisas que nós temos. Talvez você é ingrato com seu pai por aquilo que ele faz com você. Às vezes com o conselho que ele te dá, você não quer obedecer. Com a condição que ele tem, às vezes está se esforçando, trabalhando todo dia, para que você tenha uma boa instrução, para que você se torne uma pessoa boa, uma pessoa de caráter. Uma pessoa que às vezes vai ser nem o mérito dele, vai ser um mérito para você mesmo, mas ele tem alegria porque ele está vendo que o seu filho ou a sua filha está crescendo na vida, está progredindo. Porque a maior alegria de um pai, não é só que o filho esteja feliz dentro de casa. A alegria de um pai
é saber que ele se tornou uma boa pessoa. Que os vizinhos da rua, quando olharem para ele, vão dizer, olha, o seu filho é uma pessoa educada, o seu filho é uma pessoa feliz, o seu filho é uma pessoa respeitada, respeita todo mundo na cidade, é um bom menino, menino de família, educado, é estudioso, é esforçado, sempre prestativo. Essa é a maior alegria de um pai. Então eu comecei a ver, não porque a minha mãe me deu uma educação muito boa, não teve condição de dar, às vezes, aquilo que ela podia querer dar, entendeu? Que a gente podia merecer, mas o que ela me ensinou, com tudo que sempre disse, foi a formação de se tornar uma boa pessoa. Não fui, na minha infância e adolescência, uma das pessoas melhores, mas tudo que ela falou pra mim, de alguma maneira, fez diferença, tá? Fez diferença. E eu quero tentar passar isso pros meus filhos, meus 2 filhos. Entendeu? Então o que acontece? Ter uma boa pessoa, um bom caráter, sempre querendo ajudar as pessoas, sempre querendo tirar o melhor das pessoas. Às vezes tomamos algumas decepções, mas fazemos a nossa parte. Em relação à família, mas o que me fez lembrar foi do que aconteceu comigo no momento que eu mais precisei. Há 10 anos atrás eu passei por uma situação muito complicada na minha vida, e amigos, familiares talvez não entendiam e talvez não poderiam me ajudar, mas uma pessoa olhou para mim, e olhou para mim não com um olhar para julgar, não estava nem preocupado com o que estava acontecendo, ele estava ali para confortar e alegrar meu coração. Essa pessoa foi Jesus. Ele veio até mim e ele começou a mostrar para mim que ele me amava. Ele começou a mostrar para mim que, embora eu estava passando tanta dificuldade ali, que eu achava que talvez o mundo poderia estar acabando ali na minha frente, ele sempre dizia para mim que eu não estava sozinho. E ele me mostrou todos os dias que eu não estava sozinho, que ele estava do meu lado, que ele sempre me apoiava, sempre acreditava em mim, que eu ia vencer aquilo, que eu não estava sozinho. E eu comecei a acreditar nele, eu me entreguei a ele, e ele mudou a minha história. Não estou falando de bênçãos materiais, não estou falando de riqueza, eu estou falando do meu caráter. Ele começou a arrancar tudo aquilo que eu tinha de errado, tudo aquilo que eu tinha de coisas ruins, começou a dizer, olha, você é melhor do que você pensa, e você é melhor do que as pessoas pensam de você. E eu acreditei naquilo. E ele mudou. Ele confiou em mim, ele investiu em mim, como ele investe em mim até hoje, acredita em mim. Mesmo sendo infiel a ele, ele está do meu lado. Eu agradeço a ele. Eu agradeço muito a ele. E ele sabe da gratidão. Ele sabe das minhas dificuldades, ele sabe das minhas crises existenciais que eu tenho, que todo ser humano ele tem. Mas eu sinto ele. Ele quer agir mais na minha vida. Mas não pode porque eu não deixo. Pela minha pequenez que o ser humano ele tem. Mas seja grato a ele pelo fôlego de vida. Seja grato a ele pelos pais que ele te deram. Pela pessoa que ele fez você ser. Pela pessoa que ele projetou na sua vida. E procure tirar as melhores coisas, porque ele quer o melhor para você. Ele quer te dar uma condição melhor na sua vida. Ele quer te colocar e te fazer uma pessoa melhor. Ajude os outros. Procure fazer sempre coisas boas. Procure sempre tirar coisas boas. Invista em alguém, porque Deus está investindo em você. Bom? Obrigado pela sua atenção.